Olá, meu irmão e minha irmã, sintonizado aqui na TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. Estamos juntos para mais este momento de oração em nossa programação especial desta Sexta-feira Santa. Vamos meditar a Via Sacra de forma profunda e serena. Vamos tomar os textos do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, ele que no ano de 2005 propôs uma reflexão que é bastante adequada para este dia de fé. Iniciemos então este momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eis-nos aqui aos pés da vossa cruz, na qual estais para morrer. Aqui estamos, junto à vossa Mãe Maria, aquele que vos ama, João, e a Madalena, a qual muito perdoastes, porque muito amou. Sabemos, ó Senhor, que poderemos aproximar-nos de vós na medida de nossa fé e que poderemos compreender na medida do vosso amor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Nós vos amamos. Senhor, fortificai a fraqueza do nosso amor. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 22, 23 e 26. Disse-lhe Pilatos: E o que hei de fazer de Jesus, que é chamado Messias? Respondeu a multidão: Seja crucificado. Pilatos insistiu: Então, que mal fez ele? Mas eles gritavam mais ainda: Seja crucificado. Soltou-lhes então Barrabás, e a Jesus, depois de o ter mandado açoitar, entregou-o para ser crucificado. Meu irmão e minha irmã, nessa primeira estação, vemos Jesus ser condenado à morte. O juiz do mundo, que um dia voltará para nos julgar a todos, está ali, aniquilado, insultado diante de um juiz terreno. Pilatos não é um monstro de malvadez. Sabe que este condenado é inocente, procura um modo de o libertar, mas o seu coração está dividido. E no fim, faz prevalecer a sua posição, a si mesmo, sobre o direito. Também os homens que gritam e pedem a morte de Jesus não são monstros de malvadez. Muitos deles, no dia de Pentecostes, vão sentir uma forte emoção no coração quando Pedro lhes disser: Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré foi por Deus provado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Mas naquele momento, essas pessoas seguem a onda maléfica de uma multidão. Gritam porque os outros gritam e como gritam os outros. E assim, a justiça é espezinhada pela covardia, pela fraqueza de decisão, pelo medo do contrariar a mentalidade dominante. A voz sutil da consciência fica sufocada pelos gritos da multidão. A indecisão, a falta de respeito humano, dão força ao mal. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Senhor, fostes condenado à morte, porque o medo do olhar alheio sufocou a voz da consciência. E assim acontece que sempre ao longo de toda a história, inocentes sejam maltratados, condenados e mortos. Quantas vezes também nós preferimos o sucesso à verdade, a nossa reputação à justiça? Dai força na nossa vida à voz sutil da consciência, à vossa voz. Olhai-me, como olhastes para Pedro depois de vos ter negado. Fazei com que o vosso olhar penetre nas nossas almas e indique a direção à nossa vida. Aqueles que na Sexta-feira Santa gritaram contra vós no dia de Pentecostes,
destes a contrição do coração e a conversão. E assim, destes esperança a todos nós. Não cessei de dar também a nós a graça da conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 31. Então os soldados do governador levaram Jesus consigo para o pretório e reuniram junto dele toda a companhia. Depois de o terem despido, envolveram-no em uma capa escarlate, teceram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça e na mão direita colocaram-lhe uma cana. Ajoelharam-se diante dele e caçoaram, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! Depois cuspiram nele e pegaram na cana e puseram-se a bater-lhe com ela na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para o crucificar. Meu irmão e minha irmã, nesta segunda estação, vemos Jesus receber a cruz. Jesus, condenado como pretenso rei, é escarnecido pelos soldados. E é interessante como tal atitude revela uma verdade muito cruel. Quantas vezes os símbolos do poder trazidos pelos poderosos deste mundo são um insulto à verdade, à justiça e à dignidade do homem? Quantas vezes os seus rituais e seus discursos não passam de pomposas mentiras, uma caricatura do dever que lhes incumbe por força do seu cargo, ou seja, colocar-se ao serviço do bem. É muita palavra maldita sob o disfarce da imunidade do cargo. Falta o decoro, o respeito pelo próximo, a ciência de que uma pessoa com autoridade deve servir ao povo e dar exemplo de correção e cuidado com toda a sociedade. Por isso mesmo, Jesus, aquele que é escarnecido e que traz a coroa do sofrimento, é o verdadeiro rei. O seu cetro não é de ouro, seu cetro é a justiça. O preço da justiça aos olhos de Deus é o sofrimento neste mundo. Ele, o verdadeiro rei, não reina por meio da violência, mas através do amor com que sofre por nós e conosco. Ele carrega a cruz, a nossa cruz, o peso de nossa humanidade, o peso do mundo. É assim que ele nos precede e mostra como encontrar o caminho para a vida verdadeira. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Senhor, deixastes que vos escarnecessem e ultrajassem. Ajudai-nos a não fazer coro com aqueles que escarnecem de quem sofre e quem é frágil. Ajudai-nos a reconhecer o vosso rosto em quem é humilhado e marginalizado. Ajudai-nos a não desanimar perante as zombarias do mundo, quando a obediência à vossa vontade é tida como ridículo. Carregastes a cruz e convidaste-nos a seguir-vos por este caminho. Ajudai-nos a aceitar a cruz, a não fugir dela,
a não lamentarmos-nos nem deixar que os nossos corações se abatam com as provas da vida. Ajudai-nos a percorrer o caminho do amor e, obedecendo às suas exigências, a alcançar a verdadeira alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6. Eram os nossos males que ele suportava, e as nossas dores que tinha sobre si. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e sujeito à humilhação. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado devido às nossas faltas. O castigo que nos salva caiu sobre ele, e por causa das suas chagas é que fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual com o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Meu irmão, minha irmã, nessa terceira estação, vemos Jesus caindo pela primeira vez no caminho do Calvário. O homem caiu e continua a cair. Quantas vezes ele se torna a caricatura de si mesmo? Já não é a imagem de Deus, mas algo que ridiculariza o próprio Criador. Aquele que ao descer de Jerusalém para Jericó foi tomado de assalto pelos ladrões que o despojaram, deixando-o meio morto, sangrando na beira da estrada, não é porventura a imagem por excelência do homem? A queda de Jesus sobre a cruz não é apenas a queda do homem Jesus já extenuado pela flagelação. Aqui aparece algo de mais profundo. Como diz São Paulo na carta aos Filipenses, ele, que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Na queda de Jesus sob o peso da cruz, é visível todo este seu itinerário, a sua voluntária humilhação para nos levantar de nosso orgulho. E ao mesmo tempo, aparece a natureza do nosso orgulho, a soberba pela qual desejamos emancipar-nos de Deus, sendo apenas nós mesmos, pela qual cremos que não temos necessidade de amor eterno, mas queremos organizar a nossa vida sozinhos. Nesta revolta contra a verdade, nessa tentativa de nos tornarmos Deus, de sermos criadores e juízes de nós mesmos, caímos e acabamos por autodestruir-nos. A humilhação de Jesus é a superação da nossa soberba. Com a sua humilhação, ele nos faz levantar. Deixemos que nos levante. Despojemo-nos da nossa autossuficiência, da nossa errada cisma de autonomia e aprendamos o contrário dele, daquele que se humilhou, ou seja, aprendamos a encontrar a nossa verdadeira grandeza, humilhando-nos e voltando-nos para Deus. Pela cruz tão oprimido, trai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação.
Senhor Jesus, o peso da cruz vos fez cair por terra. O peso do nosso pecado, o peso da nossa soberba vos derrubou ao chão. Mas a vossa queda não é sinal de um destino adverso, nem é a pura e simples fraqueza de quem é humilhado. Quisestes vir até junto de nós que pela nossa soberba caímos por terra. A soberba de pensar que somos capazes de produzir o homem fez com que os homens se tenham tornado um tipo de mercadoria para comprar e vender, como que uma reserva de material para as nossas experiências, pelas quais esperamos de, por nós mesmos, superar a morte, quando, na verdade, conseguimos apenas humilhar cada vez mais profundamente a dignidade do homem. Senhor, vinde em nossa ajuda, porque caímos. Ajudai-nos a abandonar a nossa soberba devastadora e, aprendendo da vossa humildade, a nos pôr novamente de pé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 34, 35 e o 51. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi posto para a queda e o ressurgir de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. E a ti, uma espada há de traspassar a tua alma. Assim se deverão revelar os pensamentos íntimos de muitos corações. Sua mãe guardava no coração todas essas recordações. Meu irmão e minha irmã, a quarta estação traz Maria encontrando a seu filho no caminho do Calvário. Durante a sua vida pública, Maria teve de ficar de lado para dar lugar ao nascimento da nova família de Jesus, a família dos seus discípulos. Teve também de ouvir essas palavras: Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora constatamos que ela é a mãe de Jesus, não só no corpo, mas também no coração. Ainda antes de o ter concebido no corpo pela sua obediência, o concebera no coração. Maria ouviu do anjo: Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho. Será grande. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi. Mas algum tempo depois, ouvira da boca do velho Simeão uma palavra diferente. Uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Deste modo, no caminho da cruz, Maria se recorda dessas palavras e tudo isso se torna realidade. No coração tinha sempre conservado as palavras que o anjo lhe dissera quando tudo começou: Não tenhas receio, não tenhas medo, Maria. Os discípulos fugiram. Ela não fugiu. Ela está ali, com a coragem de mãe, com a fidelidade de mãe, com a bondade de mãe e com a sua fé, que resiste na escuridão. Feliz daquela que acreditou. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Sim, Jesus sabe que sim, encontrará a fé. E este testemunho perseverante de Maria é, naquela hora, a sua grande consolação. De Maria
via lacrimosa no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Santa Maria, Mãe do Senhor, permanecestes fiel quando os discípulos fugiram. Tal como acreditastes quando o anjo vos anunciou o que era incrível, que haverias de ser mãe do Altíssimo, assim também acreditastes na hora de sua maior humilhação. E foi assim que, na hora da cruz, na hora da noite mais escura do mundo, vos tornastes mãe dos crentes, mãe da Igreja. Nós vos pedimos, ensinai-nos a acreditar e ajudai-nos para que a fé se torne coragem de servir e gesto de um amor que socorre e sabe partilhar o sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 32 e capítulo 16, versículo 24. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, a quinta estação traz a solidariedade do Cirineu ao ajudar Jesus no caminho do Calvário. Simão de Cirene estava regressando do trabalho, a caminho de casa, quando se cruzou com aquele triste cortejo de condenados. Para ele, talvez fosse um espetáculo habitual. Os soldados valem-se de seu direito de coação e colocam a cruz nas costas dele, um robusto homem do campo. Que aborrecimento não deverá ter tido ao ver-se inesperadamente envolvido no destino daqueles condenados. Mas faz o que deve fazer, certamente com grande relutância. Todavia, o evangelista Marcos nomeia, juntamente com ele, também os seus filhos, que evidentemente eram conhecidos como cristãos, como membros daquela comunidade. Do encontro involuntário, brotou a fé. Acompanhando Jesus e compartilhando o peso da cruz, o Cirineu compreendeu que era uma graça poder caminhar juntamente com este crucificado e assisti-lo. O mistério de Jesus, que sofre calado, tocou-lhe o coração. Jesus, cujo amor divino era o único que podia e pode redimir a humanidade inteira, quer que compartilhemos a sua cruz para completar o que ainda falta aos seus sofrimentos. Sempre que bondosamente vamos ao encontro de alguém que sofre, alguém que é perseguido, partilhando o seu sofrimento, ajudamos a levar a própria cruz de Jesus. E assim, obtemos salvação. E nós mesmos podemos contribuir para a salvação do mundo. Em extremo desmaiado, deve auxílio tão cansado, receber do Cirineu, receber do Cirineu.
Senhor, abristes a Simão de Cirene os olhos e o coração, dando-lhe na partilha da cruz a graça da fé. Ajudai-nos a assistir o nosso próximo que sofre, ainda que este chamamento resultasse em contradição com os nossos projetos e as nossas simpatias. Concedei-nos reconhecer que é uma graça poder partilhar a cruz dos outros e experimentar que dessa forma estamos a caminhar convosco. Fazei-nos reconhecer com alegria que é precisamente pela partilha do vosso sofrimento e dos sofrimentos deste mundo que nos tornamos ministros da salvação, podendo assim ajudar a construir o vosso corpo, a Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3. O meu servo cresceu, sem distinção, nem beleza que atraiu o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, afeito ao sofrimento. É como aquele a quem se volta a cara, pessoa desprezível, da qual não se faz caso. Meu irmão e minha irmã, na sexta estação, contemplamos a piedosa e solidária cena de Verônica que enxuga o rosto de Jesus. É, Senhor, o vosso rosto que eu persigo, não escondais de mim o vosso rosto. É o que rezamos no Salmo 27. Verônica, ou Berenice na tradição grega, encarna este anseio que irmana todos os homens piedosos do Antigo Testamento, o anseio que provam todos os crentes de verem o rosto de Deus. Em todo caso, na via sacra de Jesus, inicialmente ela limitara-se a prestar um serviço de gentileza feminina, oferecer um lenço a Jesus. Verônica é a imagem de quem não se deixa contagiar pela brutalidade dos soldados, nem imobilizar pelo medo dos discípulos. É a imagem da mulher bondosa, que perante o turbamento e a escuridão dos corações, mantém a coragem da bondade, não permite ao seu coração se entristecer. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Foi o que disse Jesus no Sermão da Montanha. Ao princípio, Verônica via apenas um rosto maltratado e marcado pela dor. Mas o ato de amor imprime no seu coração a verdadeira imagem de Jesus. No rosto humano, coberto de sangue e de feridas, ela vê o rosto de Deus e da sua bondade que nos acompanha, mesmo na dor mais profunda. Somente com o coração podemos ver Jesus. Apenas o amor nos torna capazes de ver e nos torna puros. Só o amor nos faz reconhecer Deus
que é o próprio amor. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Senhor, dai-nos a inquietação do coração que procura o vosso rosto. Protegei-nos do obscurecimento do coração que vê apenas a superfície das coisas. Concedei-nos aquela generosidade e pureza de coração que nos tornam capazes de ver a vossa presença no mundo. Quando não formos capazes de realizar grandes coisas, dai-nos a coragem de uma bondade humilde. Imprimi o vosso rosto nos nossos corações, para vos podermos encontrar e mostrar ao mundo a vossa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 1 e 2, 9 e 16. Eu sou o homem que conheceu a miséria sob a vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar nas trevas e não na luz. Embarrou meus caminhos com blocos de pedra, obstruiu minhas veredas. Ele quebrou meus dentes com cascalho. Meu irmão e minha irmã, a tradição da tríplice queda de Jesus sobre o peso da cruz recorda a queda de Adão, o ser humano caído que somos nós, e o mistério da associação de Jesus à nossa queda. Na história, a queda do homem assume sempre novas formas. Na sua primeira carta, São João fala de uma tríplice queda do homem: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Assim interpreta ele a queda do homem e da humanidade no horizonte dos vícios do seu tempo, com todos os seus excessos e depravações. Mas olhando a história mais recente, podemos também pensar como a cristandade, cansada da fé, abandonou o Senhor. As grandes ideologias, com a banalização do homem que já não crê em nada e se deixa simplesmente ir à deriva, construíram um novo paganismo. Um paganismo pior que o antigo, o qual, desejoso de marginalizar definitivamente Deus, acabou por perder o homem. Eis o homem que jaz no pó. O Senhor carrega este peso e cai. Cai para poder chegar até nós. Ele nos olha para que em nós volte a palpitar a fé no coração. Ele cai para nos levantar. Outra vez desfalecido pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Senhor Jesus Cristo, carregastes o nosso peso e continuais a carregar-nos. É o nosso peso que vos faz cair, mas sois vós a levantar-nos, porque sozinhos
não conseguimos levantar-nos do pó. Livrai-nos do poder da concupiscência. Em vez do coração de pedra, dai-nos novamente um coração de carne, um coração capaz de ver. Destruí o poder das ideologias, para os homens poderem reconhecer que estão permeados de mentiras. Não permitais que o muro do materialismo se torne intransponível. Fazei que vos ouçamos de novo. Tornai-nos sóbrios e vigilantes para podermos resistir às forças do mal. Ajudai-nos a reconhecer as necessidades interiores e exteriores dos outros e a socorrê-las. Erguei-nos para podermos levantar os outros. Concedei-nos esperança no meio de toda essa escuridão, para podermos ser portadores de esperança no mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículos 28 a 31. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, as entranhas que não tiveram filhos e os peitos que não amamentaram. Nessa altura começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Encobri-nos. Porque se fazem assim no madeiro verde, que será no madeiro seco? Meu irmão e minha irmã, as palavras com que Jesus adverte as mulheres de Jerusalém que o seguem e choram por ele, fazem-nos refletir. Como entendê-las? Não se trata, porventura, de uma advertência contra uma piedade puramente sentimental que não se torna conversão e fé vivida? De nada serve lamentar por palavras e sentimentalmente os sofrimentos deste mundo, se a nossa vida continua sempre igual. Por isso o Senhor nos adverte do perigo em que nós próprios nos encontramos. Mostra-nos a seriedade do pecado e a seriedade do juízo. Apesar de todas as nossas palavras de horror à vista do mal e do sofrimento dos inocentes, não somos nós, porventura, demasiados inclinados a banalizar o mistério do mal? Da imagem de Deus e de Jesus, no fim de contas, admitimos apenas o aspecto terno e amável, enquanto tranquilamente cancelamos o aspecto do juízo. Olhos fixos no sofrimento do Filho. Vemos toda a seriedade do pecado. Vemos como tem de ser espiado até o fim para poder ser superado. Não se pode continuar a banalizar o mal, como vemos a imagem do Senhor que está sofrendo. Também a nós ele diz: não choreis por mim, chorei por vós próprios, porque se tratam assim o madeiro verde, que será do madeiro seco. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Senhor,
Às mulheres que choravam, falaste de penitência, do dia do juízo, quando nos encontrarmos diante da vossa face, a face do juiz do mundo. Chamai-nos a sair da banalização do mal que nos deixa tranquilos para podermos continuar a nossa vida de sempre. Mostrai-nos a seriedade da nossa responsabilidade, o perigo de sermos encontrados no juízo culpados e estéreis. Fazei com que não nos limitemos a caminhar ao vosso lado, oferecendo-nos apenas palavras de compaixão. Convertei-nos e dai-nos uma vida nova. Não permitais que acabemos por ficar como um madeiro seco, mas fazei que nos tornemos ramos vivos em vós, a videira verdadeira, e produzamos fruto para a vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 27 a 32. É bom para o homem suportar o jugo desde a sua juventude, que esteja solitário e silencioso quando o Senhor o impuser sobre ele, que ponha sua boca no pó, talvez haja esperança, que dê sua face a quem o fere e se sacie de opróbrios, pois o Senhor não rejeita para sempre. Se ele aflige, ele se compadece segundo a sua grande bondade. Meu irmão e minha irmã, o que dizer da terceira queda de Jesus sob o peso da cruz? Pode talvez fazer-nos pensar na queda do homem em geral, no afastamento de muitos de Cristo, caminhando à deriva para um secularismo sem Deus. Mas não deveríamos pensar também em tudo quanto Cristo tem sofrido na sua própria igreja? Quantas vezes se abusa do Santíssimo Sacramento, da sua presença, frequentemente como está vazio e ruim o coração onde ele entra? Tantas vezes celebramos apenas nós próprios, sem nos darmos conta sequer dele. Quantas vezes se contorce e se abusa da sua palavra? Quão pouca fé existe em tantas teorias, quantas palavras vazias, quanta sujeira há na igreja e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele. Quanta soberba, quanta autossuficiência. Respeitamos tão pouco o sacramento da reconciliação, onde ele, Jesus, está à nossa espera para nos levantar das nossas quedas. Tudo isso está presente na sua paixão. A traição dos discípulos, a recepção indigna do seu corpo e do seu sangue são certamente o maior sofrimento do Redentor, o que lhe trespassa o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-lhe do mais fundo da nossa alma um grito: Kyrie eleison, Senhor, piedade. Vai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Senhor,
Muitas vezes a vossa igreja parece-nos uma barca que está para afundar, uma barca que entra água por todos os lados. E mesmo no vosso campo de trigo, vemos mais cisânia que trigo. O vestido e o rosto tão sujos da vossa igreja nos deixa algumas vezes horrorizados. Mas somos nós mesmos que os sujamos. Somos nós mesmos que vos traímos sempre, depois de todas as nossas grandes palavras, os nossos grandes gestos. Tende piedade da vossa igreja. Também dentro dela, Adão continua a cair. Com a nossa queda, é como se derrubássemos o Senhor ao chão. Mas cremos, Senhor, que o mal não prevalece. E acreditamos, pois o Senhor se levanta e nos levanta. Vossa ressurreição é também a nossa. Salvai e santificai a vossa igreja. Salvai e santificai a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 33 ao 36. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, quando provou, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Meu irmão e minha irmã, Jesus é despojado das suas vestes. A roupa confere ao homem a sua posição social. Dá-lhe o seu lugar na sociedade, o faz sentir alguém. Ser despojado em público significa que Jesus já não é ninguém. Nada mais é que um marginalizado, desprezado por todos. O momento do despojamento recorda-nos também a expulsão do paraíso. Ficou sem o esplendor de Deus o homem que agora está ali, nu e exposto, desnudado e envergonhado. Deste modo, Jesus assume mais uma vez a situação do homem pecador, do homem caído. Jesus despojado recorda-nos o fato de que todos nós perdemos a primeira veste, isto é, o esplendor de Deus. Junto da cruz, os soldados lançam a sorte para repartir entre si o que Jesus tinha, as suas vestes. Os evangelistas narram isto com palavras tiradas do Salmo 22, versículo 19, e assim afirmam-nos o mesmo que Jesus há de dizer aos discípulos de Emaús. Tudo aconteceu conforme as Escrituras. Não se trata aqui de pura coincidência. Tudo o que acontece está contido na palavra de Deus. O Senhor experimenta todos os estados e degraus da perdição dos homens. E cada um desses degraus é, com toda a sua amargura, um passo da redenção. É precisamente assim que ele traz de volta para casa a ovelha perdida. Recordemos ainda que, segundo diz São João, o objeto do sorteio era a túnica de Jesus, a qual, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Podemos considerar isso como uma alusão à veste do sumo sacerdote que era tecida como um todo, sem costura. Ele, o crucificado, é realmente o verdadeiro sumo sacerdote, sem mancha.
sem defeito, sem pecado. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Senhor Jesus, fostes despojado das vossas vestes, exposto à desonra, expulso da sociedade. Assumistes sobre vós a desonra de Adão, sanando-a. Assumistes os sofrimentos e as necessidades dos pobres, daqueles que são expulsos do mundo. Deste modo é que realizais a palavra dos profetas. É precisamente assim que dais significado àquilo que não tem significado. Assim mesmo nos dais a conhecer que, nas mãos do vosso Pai, estáis vós, nós e o mundo. Concedei-nos um respeito profundo pelo homem em todas as fases da sua existência e em todas as situações onde o encontrarmos. Dai-nos a veste luminosa da vossa graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 37 ao 42. Puseram por cima da cabeça dele um letreiro escrito com a causa da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram então crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam dirigiam-lhe insultos, abanavam a cabeça e diziam: Tu que demolias o templo e reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, também os sumos sacerdotes troçavam, juntamente com os escribas e os anciãos, e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Meu irmão, minha irmã, Jesus é pregado na cruz. O Sudário de Turim permite formar uma ideia da crueldade incrível desse processo. Jesus não toma a bebida anestesiante que lhe for oferecida. Conscientemente, assume todo o sofrimento da crucifixão. Todo o seu corpo é martirizado. Cumpriram-se as palavras do Salmo 22. Eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Ou como lemos em Isaías, como um homem diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desestimado. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores.
Detenhamo-nos diante da imagem do sofrimento, diante do Filho de Deus sofredor. Olhemos para Ele nos momentos de presunção e de prazer, para aprendermos a respeitar os limites e a ver a superficialidade de todos os bens puramente materiais. Olhemos para Ele nos momentos de calamidade e de angústia, para reconhecermos que, precisamente assim, estamos perto de Deus. Procuremos reconhecer o seu rosto naqueles que tendemos a desprezar. Diante do Senhor condenado, que não quer usar o seu poder para descer da cruz, mas antes suportou os sofrimentos da cruz até o fim, pode assomar ainda outro pensamento. Inácio de Antioquia, ele mesmo, preso com cadeias pela sua fé no Senhor, elogiou os cristãos de Esmirna pela sua fé inabalável. Afirma que estavam, por assim dizer, pregados com a carne e o sangue à cruz do Senhor Jesus Cristo. Deixemo-nos pregar a Ele, sem ceder a qualquer tentação de nos separarmos, nem ceder às zombarias que pretendem levar-nos a fazê-lo. Pois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Senhor Jesus Cristo, fizeste-vos pregar na cruz, aceitando a crueldade terrível deste tormento, a destruição do vosso corpo e da vossa dignidade. Fizeste-vos pregar, sofreste sem evasões nem descontos. Ajudai-nos a não fugir perante o que somos chamados a realizar. Ajudai-nos a fazermos-nos ligar estreitamente a vós. Ajudai-nos a desmascarar a falsa liberdade que nos quer afastar de vós. Ajudai-nos a aceitar a vossa liberdade, ligados a vós, e a encontrar, nesta estreita ligação convosco, a verdadeira liberdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 45 aos 50 e os 54. A partir do meio-dia, houve trevas em toda a região, até às 3 horas da tarde. E pelas 3 horas da tarde, Jesus bradou com voz forte: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes ouviram e disseram: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu a pegar numa esponja, ensopou-a em vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, dando novamente um forte brado, expirou. Entretanto, o centurião e os que estavam com ele de guarda a Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a suceder, ficaram aterrados e disseram: ele era, na verdade, Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, no alto da cruz de Jesus, nas duas línguas do mundo de então, o grego e o latim,
e na língua do povo eleito, o hebraico, estava escrito quem é: o Rei dos Judeus, o Filho prometido a Davi. Pilatos, o juiz injusto, tornou-se profeta sem querer. Perante a opinião pública mundial, é proclamada a realeza de Jesus. O próprio Jesus não tinha aceito o título de Messias, enquanto poderia induzir a uma ideia errada, humana, de poder e de salvação. Mas agora o título estava escrito ali, publicamente, sobre o crucificado. Ele assim é verdadeiramente o Rei do mundo. Agora foi verdadeiramente elevado. Na sua descida, ele subiu. Agora cumpriu radicalmente o mandato do amor. Cumpriu a oferta de si próprio e, precisamente deste modo, ele é agora a manifestação do verdadeiro Deus, daquele Deus que é amor. Agora sabemos quem é Deus. Agora sabemos como é a verdadeira realeza. Jesus reza o Salmo 22, que começa com essas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Assume em si mesmo todo Israel, a humanidade inteira que sofre o drama da escuridão de Deus e faz com que Deus se manifeste precisamente onde parece estar definitivamente derrotado e ausente. A cruz de Cristo é um acontecimento cósmico. O mundo fica na escuridão quando o Filho de Deus sofre a morte. A terra treme. E junto da cruz tem início a Igreja dos Pagãos. O centurião romano reconhece, compreende que Jesus é o Filho de Deus. Da cruz, ele triunfa sem cessar. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. Senhor Jesus Cristo, na hora da vossa morte, o sol escureceu. Sois pregado na cruz sem cessar. Precisamente nesta hora da história, vivemos na escuridão de Deus. Pelo sofrimento sem medida e pela maldade dos homens, o rosto de Deus, o vosso rosto, aparece obscurecido, irreconhecível. Mas foi precisamente na cruz que vos fizestes reconhecer. Precisamente enquanto sois aquele que sofre e que ama, sois aquele que é elevado. Foi precisamente lá que triunfastes. Ajudai-nos a reconhecer, nesta hora de escuridão e confusão, o vosso rosto. Ajudai-nos a crer em vós e a seguir-vos precisamente na hora da escuridão e da privação. Mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Fazei com que a vossa salvação se manifeste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 54 e 55. O centurião e os que estavam com ele de guarda a Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a suceder, ficaram aterrados e disseram: ele era, na verdade, Filho de Deus.
Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Meu irmão e minha irmã, Jesus morreu. O seu coração é trespassado pela lança do soldado romano e dele brotam sangue e água. Misteriosa imagem do rio dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia, dos quais, em virtude do coração trespassado do Senhor, renasce incessantemente a Igreja. E não lhe são quebradas as pernas, como aos outros dois crucificados. Deste modo, ele aparece como o verdadeiro Cordeiro Pascal, ao qual nenhum osso deve ser quebrado. E agora que tudo suportou, vemos que ele, apesar de toda a confusão dos corações, apesar do poder, do ódio e da covardia, não ficou sozinho. Os fiéis existem. Junto da cruz estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, também chamada Maria, e Maria de Magdala, além do discípulo que ele amava. Agora chega também um homem rico, José de Arimateia. O rico encontra modo de passar pelo buraco de uma agulha, porque Deus lhe dá a graça. Sepulta Jesus no seu túmulo, ainda intacto, num jardim. O cemitério onde fica sepultado Jesus transforma-se em jardim, no jardim de onde for expulso Adão quando se separara das plenitudes da vida do seu Criador. O túmulo no jardim faz-nos saber que o domínio da morte está para terminar. E chega também um membro do Sinédrio, Nicodemos, a quem Jesus tinha anunciado o mistério do renascimento pela água e pelo Espírito. Até no Sinédrio, que tinha decidido a sua morte, há alguém que acredita, que conhece e reconhece Jesus após a sua morte. Sobre a hora do grande luto, da grande escuridão e do desespero, aparece misteriosamente a luz da esperança. O Deus escondido permanece em todo caso o Deus vivo e próximo. O Senhor morto permanece em todo caso como o Senhor e o nosso Salvador, mesmo na noite da morte. A Igreja de Jesus Cristo, a sua nova família, começa a formar-se. Senhor, descestes à escuridão da morte, mas o vosso corpo é recolhido por mãos bondosas e envolvido num cândido lençol. A fé não está completamente morta, não se pôs totalmente o sol. Quantas vezes parece que vós estáis a dormir? Como é fácil a nós, homens, afastar-nos dizendo para nós mesmos, Deus morreu. Fazei com que na hora da escuridão reconheçamos que, em todo caso, vós estáis lá. Não nos deixeis sozinhos quando tendemos a desanimar. Ajudai-nos a não deixar-vos sozinho. Dai-nos uma fidelidade que resista no desânimo e um amor que vos acolha no momento mais extremo da vossa necessidade, como a vossa mãe, que vos abraçou de novo no seu regaço. Ajudai-nos. Ajudai os pobres e os ricos, os simples e os sábios, a ver através dos seus medos e preconceitos e a oferecer-vos a nossa capacidade, o nosso coração, o nosso tempo, preparando assim o jardim no qual possa dar-se a ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa,
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 59 ao 61. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu túmulo novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a porta do túmulo e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria de Magdala e a outra Maria, sentadas em frente ao sepulcro. Jesus, desonrado e ultrajado, é deposto com todas as honras num túmulo novo. Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloés de 100 libras destinadas a emanar um perfume precioso. Agora, na oferta do Filho, revela-se, como sucedera já na unção de Betânia, um excesso que nos recorda o amor generoso de Deus, a superabundância do seu amor. Deus faz generosamente a oferta de si próprio. Se a medida de Deus é superabundante, também para nós nada deveria ser demasiado para Deus. Foi o que o próprio Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Mas é preciso lembrar também as palavras de São Paulo a propósito de Deus, que por nosso meio faz sentir em todos os lugares o odor do seu conhecimento. Somos para Deus o bom odor de Cristo. Na putrefação das ideologias, a nossa fé deveria ser de novo o perfume que reconduz às pegadas da vida. No momento da deposição, começa a realizar-se a palavra de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus é o grão de trigo que morre. Do grão de trigo morto começa a grande multiplicação do pão que dura até o fim do mundo. Ele é o pão de vida, capaz de saciar em medida superabundante a humanidade inteira e dar-lhe o alimento vital, o Verbo eterno de Deus, que se fez carne e também pão para nós, através da cruz e da ressurreição. Sobre a sepultura de Jesus, resplandece o mistério da Eucaristia. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado coração, magoado coração. Senhor Jesus Cristo, na sepultura fizestes vossa morte do grão do trigo. Tornaste-vos o grão de trigo morto que produz fruto ao longo de todos os tempos até a eternidade. Do sepulcro brilha em cada tempo a promessa do grão de trigo, do qual provém o verdadeiro maná, o pão de vida em que vós mesmo vos ofereceis a nós. A palavra eterna, através da encarnação e da morte, tornou-se a palavra mais próxima. Colocai-vos nas nossas mãos e nos nossos corações para que a vossa palavra cresça em nós e produza fruto. Dai-vos a vós próprio através da morte do grão de trigo, para que nós tenhamos a coragem de perder a nossa vida para encontrá-la, para que também nós nos fiemos da promessa do grão do trigo. Ajudai-nos a amar cada vez mais o vosso mistério eucarístico e a venerá-lo, a viver verdadeiramente de vós, pão do céu. Ajudai-nos a tornarmos-nos o vosso odor, a tornar palpáveis os vestígios da vossa vida neste mundo. Do mesmo modo que o grão de trigo se eleva da terra como caule e espiga, assim também vós não podeis ficar no sepulcro. O sepulcro está vazio, porque Ele, o Pai, não vos abandonou na habitação dos mortos, nem permitiu que a vossa carne conhecesse a decomposição. Não, vós não experimentastes a corrupção, ressuscitastes e destes espaço à carne transformada no coração de Deus. Fazei com que possamos alegrar-nos com essa esperança
e possamos levá-la jubilosamente pelo mundo. Fazei que nos tornemos testemunhas da vossa ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Obrigado a você, meu irmão e minha irmã. Rezamos com alegria e fé a Via Sacra, com esse coração na expectativa para celebrarmos amanhã a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Um grande abraço nas bênçãos do Divino Pai Eterno.